Olá, mais uma edição de Conversas com Binder e hoje para falar sobre o homeschooling durante a pandemia. Será que está acontecendo de fato aqui no Brasil o homeschooling ou não? É uma pergunta que a gente se faz, já que muitas crianças estão fazendo aulas online, tendo aulas online, e os pais trabalhando em home office, mas aí que está, será que isso realmente é o homeschooling? Esse é o conceito? Para isso, vamos conversar com o Pedro Lino, mestre em educação e especialista em gestão escolar, supervisor pedagógico da área pública da editora Aprende Brasil, do Grupo Positivo. Bom, Pedro, primeiramente, para começar, no último ano, a maior parte dos estudantes brasileiros está tendo aulas remotas. Por que essa prática não pode ser considerada homeschooling? Quando a gente fala sobre o homeschooling, nós precisamos ter um ponto de atenção e um ponto de cuidado quando a gente observa o objetivo dessa modalidade de ensino. No Brasil não existe autorização para o homeschooling e esse termo tem sido frequentemente mal interpretado dentro das discussões no Brasil. E quando a gente encontra situações como a que estamos vivendo, com o ensino remoto, essa discussão ela toma novo corpo e novas direções. Então é importante que nós tenhamos claro que o que nós estamos vivendo no Brasil não tem a ver com homeschooling. Hoje nós temos um ensino remoto onde as famílias estão sendo direcionadas e orientadas pelas escolas, seja ela pública ou privada, e os pais têm tentado da maneira que conseguem ajudar os seus filhos, mas não têm total autonomia sobre esse ensino. Esse ensino é direcionado pela Base Nacional Comum e é totalmente orientada por uma instituição. Quando a gente fala de homeschooling, nós estamos falando da possibilidade desse pai decidir o que é melhor para o seu filho dentro desse aspecto da escola formal. É o momento onde o pai ele tem total autonomia sobre a direção escolar dessa criança, e esse pai ele atua dentro dessa educação como professor ou até mesmo contratando um professor particular. Em alguns lugares, alguns países existe até alguma regulamentação específica, mas nós não podemos perder de vista que atualmente nós ainda não atingimos a universalização da educação em nosso país. Nós estamos falando de um país que ainda existe milhões de crianças e jovens em idade escolar fora dos bancos escolares. E por conta disso nós temos que ter uma total atenção de entender que a escola brasileira ela tem objetivos muito maiores do que apenas ensinar a ler e a escrever. E quando nós tratamos da educação num país como o nosso, nós estamos falando do direito dessa criança ter a escolaridade garantida. Nós temos isso dentro das nossas legislações, mas ainda temos um desafio de para além de universalizar ainda, de que esse período escolar seja de sucesso. O sucesso escolar é muito importante para que você consiga que esse aluno queira estar dentro dos bancos escolares. Ainda temos um problema sério de evasão. Então, quando a gente trata a questão do homeschooling, nós estamos dizendo da possibilidade de um pai decidir não matricular o teu filho dentro de uma escola e ele por si só possa direcionar essa criança, esse jovem, na vida escolar, digamos assim. Pedro, um modelo de ensino à distância adotado devido à pandemia pode servir como base para uma educação definitiva em casa? Eu reforço que o que está havendo atualmente é ensino remoto, onde as crianças têm direcionamentos por uma instituição de ensino. Alguns momentos com aulas síncronas, alguns momentos com vídeos, mas nós temos que ainda pensar na grande maioria das nossas crianças que apresenta dificuldades. Temos que lembrar que nosso país ele é continental e que a pobreza durante a pandemia ela se aprofundou. Um número enorme de famílias depende de ajuda governamental para situações básicas de subsistência, como a alimentação, por exemplo. Atualmente, garantir a segurança alimentar é um grande desafio, quanto mais as questões educacionais.
É necessária uma consciência que muitas crianças foram prejudicadas durante a pandemia por não terem condições mínimas de aprendizagem. As escolas é uma grande verdade que tiveram de se reinventar. Porém, ela não foi formada para isto. Ela teve que fazer durante a situação da pandemia. Então, ela não recebeu formação adequada nas questões tecnológicas ou em metodologias que deem conta de um ensino remoto. Ela tem feito o melhor possível e, para isso, ela tem lançado mão dos seus parceiros, né, que fazem a formação dos professores e que auxiliam dentro das questões, inclusive de material. A escola tem realizado o papel como consegue. Não dá para dizermos que o modelo atual, que esse modelo remoto, funciona para todos e que garanta aprendizagem a todos. É importante nós retomarmos o conceito da Constituição, que é clara, quando propõe para o ensino brasileiro um trato equitário, né? A questão da equidade, mas para além da equidade, que haja qualidade da educação. E a gente pode observar essa qualidade nos índices oficiais, enfim, nos resultados de aprendizagem. E conseguir isso com o que vem ocorrendo durante o ensino remoto, ao meu ver, é impossível em todo o território nacional. E fala-se muito, né, Pedro, sobre desenvolver as competências socioemocionais das crianças e dos jovens. E qual é o papel da escola nesse sentido, então? Temos no Brasil uma lei que garante uma base nacional comum curricular, e essa legislação, bastante jovem por sinal, ela trata sobre a necessidade de desenvolvermos nas crianças e jovens, adolescentes, competências socioemocionais. E aí nós já sabemos que nós, seres humanos, somos naturalmente seres sociais e dependemos para que nós construamos relacionamentos saudáveis, relacionamentos interessantes, da interação com o outro, né? Espera-se que a escola seja esse lugar capaz de proporcionar experiências que desenvolvam seres autônomos e autonomia em sua amplitude. Espera-se que haja, né, a interação como um processo de inclusão social, pensando que a sociedade ela é heterogênea e relacionar-se de forma autônoma, ela garante o respeito às diversidades, e isso é algo que nós esperamos para um cidadão deste século. Estamos num processo de amadurecimento ainda dessa legislação e, portanto, ainda consolidando as atitudes que desenvolvam ou que auxiliem as crianças a se desenvolverem nas competências socioemocionais. Mas o que é fato é que a escola é um lugar propício para este trabalho e importantíssimo para que as crianças elas tenham condições socioemocionais de atuarem em sociedade. Bacana, um assunto que ainda vai, por muitos anos, tomar conta dos nossos noticiários aí, inclusive do sistema educacional que está sendo revisto. Inclusive eu estava vendo uma matéria hoje sobre a isenção de impostos, aliás, o imposto, né, sobre os livros, né, na venda dos livros, que a visão do governo atual é que os ricos apenas leem, né, então eles vão consumir os livros, né, então é preocupante. Então é legal ter essa visão, conversar com o Pedro e analisar que temos muita coisa ainda para evoluir no sentido da aula online, até da aula do homeschooling, então nem se fala, né? A gente está muito longe disso. Eu lembro que na década de 80 o meu tio tinha essa ideia também de colocar meus primos, fazer com que os meus primos aprendessem em casa, né? E é muito difícil mesmo aqui no Brasil, o nosso atual sistema, que isso seja possível, mas quem sabe, né? Vamos lá. Mas acho que de certa forma, acho que a base se cria em casa, são os exemplos que são os que ficam e são os mais importantes. Agradeço então mais uma vez o Pedro Lino, ele é mestre em educação e especialista em gestão escolar, supervisor pedagógico da área pública da editora Aprende Brasil, do Grupo Positivo. Para vocês, um forte abraço e até a próxima edição de Conversas com Binder.